A gente, na medida do possível, queria que o senhor fizesse um resumo. Quais eram as graves perdas que sofreríamos se não houvesse a apresentação dessas emendas, né? E como ficou efetivamente a nossa situação enquanto segurados de IP a partir da conquista da aprovação das emendas, de parte das emendas que foram apresentadas. Reforçando que a gente conseguiu a aprovação de 60% das emendas apresentadas, ou seja, mais do que 50% do que foi apresentado, acabou a casa aquecendo e aprovando. Então, com a palavra, o desembargador. Muito bom dia a todos. Estão escutando bem? Ok? Muito bom dia a todos. Quero, primeiramente, agradecer o convite do Sindjus para poder estar aqui hoje de manhã para falar sobre o tema da reestruturação do IP. Eu vou enfocar, não sei se todos já conhecem o projeto, como é que ele ficou. Na verdade, uma primeira advertência que deve se fazer é no sentido de que ainda não há sanção da lei, provavelmente, talvez saia a semana que vem. Não se espera veto, mas eventualmente pode ser em algum ponto ou outro modificado. Aparentemente não, inclusive na redação final, depois da aprovação, se cogitou alguns pontos que depois eu vou tratar aqui, que poderiam ser objeto de modificação, mas de qualquer forma não se configurou isso, uma espécie de uma sistematização, mas não se configurou isso, de forma que vou trabalhar em cima do texto, ainda uma leitura inicial, isso aí certamente vai ser sedimentado depois com o tempo que vai vir daqui para frente e como vai se implementar na prática essa reforma. Teremos muito trabalho, né, principalmente agora no regime de transição, no âmbito especialmente da saúde, né, porque algumas definições podem decorrer exatamente deste período de transição e devemos estar atentos na luta política em relação a isso, né. Quero analisar inicialmente, quando se propõe uma lei, normalmente ela está vinculada a uma necessidade social, né? Ela quer modificar alguma realidade, né? E por isso é que normalmente os projetos de lei vêm com justificativo, né? E sempre é bom a gente analisar, embora ela não vincule, sempre é bom a gente tentar analisar qual seria a justificativa do projeto de lei, para ver o que é exatamente o que o autor do projeto está pretendendo, o que é que ele quer, o que ele quer modificar, o que ele busca, né? E se a gente for ver em relação à Previdência, aos PLCs 206, 207, o 206 tratando a questão muito mais da estrutura, né, organizacional do novo IPPrev, e o 207 tratando mais no âmbito do plano de benefício e custeio. Mas voltando à questão da justificativa, quando a gente vai ver ali, a justificativa falava em que a proposta é encaminhada com o objetivo de atender o mandamento constitucional da unidade de gestão do regime próprio da Previdência Social, previsto no 40, parágrafo 12 da Constituição, né? Ou seja, está falando em regime, em unidade de gestão, ou seja, o gestor único, e nos remete ao parágrafo 12 da Constituição, parágrafo 12 do artigo 40 da Constituição, que na verdade não trata da unidade gestora. Começa aí um primeiro detalhe, né, de erro, acho que de encaminhamento, porque o artigo 12 fala, o parágrafo 12 do artigo 40 fala exatamente da questão de se observar requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência. Ele quer, ele almeja uma unificação, que isso na verdade é tratado no projeto 207, né? Se fosse correto a questão da unidade gestora, seria o 40, parágrafo 20. Logo em seguida, o que a gente vê em termos também de justificativa, né, é uma alusão a uma notificação da Auditoria Fiscal 0237, onde há uma menção aqui de problemas que o Estado enfrenta em razão da falta da unidade gestora e que teria sido apontado nessa notificação,
e isso acaba ocasionando problemas de ordem de certificação de regularidade previdenciária, o que por sua vez traz problemas de ordem orçamentária e financeira, sobretudo questão de repasse da União. Sobre esse tema interessante, esse sempre tem sido um dado que tem sido trazido volta e meia pelo Executivo como forma de até justificar, por exemplo, o 62, né? Porque durante o projeto a gente diversas vezes tentou retirar o regime 62, o regime de urgência, justamente para poder debater melhor, né? Mas sempre tinha a questão da necessidade, não, mas olha, o CRP tem validade, tem prazo de validade, vai expirar, nós precisamos aprovar isso o quanto antes. Só que esse tema aí, se a gente for ver, na verdade é uma certa submissão do Estado à União, é meio que uma quebra do Pacto Federativo. E digamos, essa justificativa até não é tão relevante na medida em que o Supremo Tribunal Federal, em diversas decisões de diversos ministros, Fachin, Rosa Weber, Marco Aurélio, o Fux, todos eles, em diversos precedentes, sempre concederam liminar a municípios e estados para liberar os estados e municípios que acorreram ao Supremo Tribunal Federal dessas exigências decorrentes da CRP, né, da Certificado de Regularidade Previdenciária, a ponto de esse tema ter sido recentemente, deixa eu ver a data aqui, recentemente, em setembro de 2007, ter sido objeto de repercussão geral lá no Supremo Tribunal Federal, no sentido de se definir se o âmbito da Lei 9.717, né, ela pode tratar desse tema, submetendo os estados e municípios, enquanto norma geral, né, às punições que normalmente o antigo Ministério da Previdência, hoje o Ministério da Fazenda, pretende atuar em relação aos estados e municípios, né? Todas as decisões aqui normalmente foram favoráveis, né? Então isso talvez não fosse uma justificativa suficiente para encaminhar, ou pelo menos no regime de urgência que foi encaminhado, né? Por fim, a gente vê que havia uma justificativa ali, que a estrutura proposta visa atender os requisitos definidos no Progestão, Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios da Previdência Social. Isso, na verdade, quando a gente vai ver a regulamentação disso, né, ele, na verdade, esse regime que é proposto, embora talvez até seja favorável, porque ele trata de boas práticas de gestão previdenciária, na verdade é um regime de adesão, não há obrigatoriedade nenhuma em aderir a ele se a gente tiver melhores práticas, por exemplo, que a proposta no Progestão. Então as justificativas eram um pouco tênues, né, e temerárias, né, em relação ao que foi proposto. Bom, fazendo uma análise do PLC 206, a partir inclusive das emendas já aprovadas, que a gente vê é que a ideia, então, por trás de tudo, era que tivesse um gestor único. Por que isso? Porque, na verdade, a gestão da Previdência no âmbito do Estado, ela estava dividida entre o Executivo e todos os demais poderes, e dentro do próprio Executivo também havia uma divisão em relação exatamente à gestão da Previdência. A ideia é que o IP, então, não só tratasse das pensões, que hoje está centralizado no IP, mas também dos outros benefícios, que é exatamente a questão da aposentadoria, né, trazendo também a questão dos militares e também o auxílio reclusão. Isso é bom. Acredito que tem aspectos positivos em relação a uma gestão mais profissional, né, desde que isso seja depois acompanhado que na prática, né, ele não venha eventualmente a ser desfocado por inclusão, por exemplo, de que o gestor máximo, que vai continuar sendo de indicação do governador, não tenha no âmbito do IP, digamos, um aparelho político partidário, né? O IP precisa se profissionalizar no sentido de
seja o diretor-presidente, sejam todas as diretorias, se foquem na questão unicamente previdenciária, nesse interesse previdenciário voltado aos servidores do Estado, para que isso possa realmente ser uma garantia. A questão da Previdência todos acompanham, é um problema sério em relação à questão do seu financiamento, e por isso exige efetivamente uma mudança, uma profissionalização, e isso de certa forma está inserido no projeto. Essa é a ideia inicial, então, de que o IP passe a ser o gestor único, passe a ter a gestão, e ali no artigo 2º, não sei se todos conhecem o texto, né, ele de certa forma delimita a questão da competência, né, do novo IPPrev, e aí engloba a questão da administração, gerenciamento e operacionalização do nosso regime próprio, concessão, pagamento, manutenção dos benefícios assegurados no âmbito do regime próprio, arrecadação, enfim, tudo exatamente que englobaria esta gestão plena como gestor único, né? Houve um detalhe aqui que ele foi reclassificado para uma categoria especial, elevando então a condição do IP, da autarquia que era, para uma condição especial, que é uma autarquia considerada máxima, tanto que o novo diretor-presidente do IP terá o status de secretário de Estado, devendo ser, antes de ser nomeado, inclusive ser feito um referendo pela Assembleia Legislativa, e aí ganha esse status de secretário de Estado, né? Um detalhe para nós do Judiciário, que aí sobretudo participei no âmbito da Júris, do próprio Judiciário, é que sempre houve uma tentativa de se levar os nossos aposentados para o IP, né, para o âmbito do Executivo, e isso, ao mesmo tempo que já ocorre hoje para os pensionistas, provavelmente é acarretar em relação aos aposentados, que é ser submetido ao mesmo regime que o próprio Executivo tem dado aos seus ativos, inclusive aos seus servidores. E isso o Judiciário entendeu que está no âmbito da sua autonomia, né? Não só o Judiciário, mas os outros poderes, a Assembleia Legislativa e os órgãos que têm autonomia e independência, como o Ministério Público, Tribunal de Contas e Defensoria, né? Também entenderam assim, mas no sentido de manutenção das autonomias no âmbito previdenciário, no âmbito do próprio Judiciário. Isso, de certa forma, é uma garantia, né? Porque se hoje os aposentados nossos estivessem no âmbito do Executivo, estariam tendo suas aposentadorias parceladas, o que não ocorre no âmbito judiciário, né, que trabalha com seu orçamento. É um poder assim moderado no sentido e muito responsável no sentido do seu orçamento, seu aspecto financeiro, e por isso consegue efetivamente garantir esse direito básico, que é o pagamento não parcelado, pagamento em dia dos seus vencimentos, das suas aposentadorias. Isso está no âmbito do artigo 2º, parágrafo 3º, né? E um detalhe aqui importante, e aí a participação também do Judiciário, no sentido de que até no caso da repartição simples, nós temos hoje no âmbito do Judiciário colegas que são submetidos ao regime de repartição simples, ao regime de capitalização coletiva, que é o Fundoprev, e agora os mais novos no regime de previdência complementar, juntamente com o regime de capitalização, né? A ideia, pelo menos do projeto inicial, era de que a repartição simples continuasse com o Judiciário, como já é, mas que no âmbito do Fundoprev, os colegas que entraram a partir de 2011, né, que se submetem ao regime de capitalização coletiva, fossem para o âmbito do IP. E se isso foi um embate bastante grande e foi mantido no âmbito do Judiciário, inclusive isso, a questão da concessão, o pagamento e a manutenção dos benefícios, sem impedimento de que o IP faça, e vai ser responsável, seu conselho de administração seja responsável pelo gerenciamento, né, do fundo, né, do próprio fundo, da gestão de aplicação, da gestão financeira desse fundo. Isso eu acho que é importante, no âmbito aqui, pelo menos para quem é vinculado aos poderes, né, traz a responsabilidade que devemos continuar gerindo
da melhor forma possível, tendo um planejamento bem responsável para que a gente orçamentariamente faça frente a esses compromissos no âmbito da Previdência nossa, em qualquer dos regimes, né? A novidade é exatamente no âmbito do artigo 4º, né, que trouxe uma nova estrutura, né, estrutura de governança, estrutura administrativa, criando o Conselho de Administração, a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal. Além de determinar também que no âmbito aí operacional haja uma ouvidoria, órgão de controle interno, perícia previdenciária única. O que é importante aqui no Conselho de Administração, né? Que eu quero destacar alguns pontos. Esse novo Conselho de Administração, ele vai atuar como Conselho de Administração desses fundos, tanto do Fundoprev civil, que somos nós, mas também do Fundoprev militar. Enfim, este fundo será o garantidor de todos os colegas, os futuros colegas, né, e dos que entraram a partir de 2011. Então, há grande responsabilidade nisso, porque no futuro a ideia é de que não se fale mais em questão de déficit, não se discuta esse peso que hoje se atribui aos problemas do país, o problema previdenciário ao funcionário público. Isso aqui, a médio e longo prazo, será a grande redenção da questão previdenciária do servidor público do Estado, né? Também este Conselho de Administração, ele vai ser responsável pela indicação em lista tríplice para o preenchimento dos cargos de diretor de benefício e diretor de investimento. Assim como hoje, dois dos cargos, o diretor de saúde e o diretor de previdência, eram indicação classista, né? A União Gaúcha sempre atuou bastante nisso, né? Hoje, lá no âmbito do IP, temos o colega Ari Loveira, extremamente competente no âmbito da diretoria de previdência. Tivemos o Dr. Cláudio Ribeiro também na diretoria de saúde, ambos indicados pela União Gaúcha. Isso vai continuar. Isso aqui era algo que eventualmente poderia correr risco em relação à propositura original do projeto, na medida em que o projeto originário ele tinha alijado a União Gaúcha, CEPERGS e FECERGS do âmbito da composição do Conselho. Se não tivesse essa composição, provavelmente poderia haver uma certa manipulação na indicação desses diretores. É de extrema relevância essa indicação, né, que ela permaneça no âmbito do âmbito classista, porque aí há, de certa forma, um controle efetivo, um controle classista, um controle social das categorias em relação à atuação desses no dia a dia, na parte executiva da questão previdenciária, né? Então, isso aqui é de grande relevância, né? Haverá indicação pelo próprio Conselho, né? A partir da indicação das entidades classistas dessa que eu nominei, que é a União Gaúcha, FECERGS e CEPERGS, né? Esse conselho, ele é com mandato agora de 2 anos, antes era 8 anos, e permitida uma recondução, ou seja, passou de 8 para 4 anos. Isso talvez seja interessante, embora se perca um pouco da memória, da especialização, da atuação, mas sempre há uma renovação que é interessante. E aqui é um dado interessante, porque ele é para ser paritário, né? Haverá um membro indicado pelo Executivo, Judiciário, Legislativo, Ministério Público, Tribunal de Contas, Defensoria, né, que dá o número de 6, e haverá outros 6, então, 2 da União Gaúcha, 2 do CEPERGS, 2 do FECERGS, mas por um cochilo aqui, na hora da inclusão da emenda, e isso foi favorável, acho que a parte classista, porque ainda ficou mais 3 membros, sendo 2 membros titulares dos inativos e 1 membro dos pensionistas, indicados por entidades associativas sindicais, representativas de pensionistas
ou de nativos. O que era para ser paritário, de certa forma, não ficou paritário. Isso aí que a gente vê que, eventualmente, não sei se pode haver algum veto por aqui, né, porque o paritário dava a ideia de que teria que ser 6 para cada lado. E no caso, a parte classista ficou com 9. Né? Isso, de certa forma, no âmbito da competência do Conselho de Administração, é favorável, porque aí, então, um maior número de votos tende a que as propostas classistas sejam vencedoras, embora o presidente do Conselho de Administração sempre vai ser oriundo da indicação do Estado, dos poderes, né? E terá o voto de Minerva no caso de empate. Mas, de qualquer forma, como há um desequilíbrio do número em relação aos classistas, é bem provável que sempre seja favorável ao âmbito classista essa composição. Né? Um dado importante aqui é que hoje não era exigido e que vai passar a ser exigido, justamente por essa responsabilidade financeira, inclusive de mercado, é que haja uma certificação profissional de mercado financeiro organizado em relação aos conselheiros, que quem não tiver vai ser oportunizado que nos primeiros 6 meses ele se qualifique para poder entender a significação de tudo que vai ser gerido no âmbito desse Conselho de Representação. E isso vai ser pago, inclusive, pelo próprio IPPREV. Né? A diretoria executiva, que é a segunda classe de membros dos órgãos de administração, ela terá, então, um diretor-presidente, um diretor de benefício, um diretor de administração e finanças e um diretor de investimento. Se lutou aí, mas não se conseguiu, para que eventualmente esses diretores tivessem que ser servidores públicos do Estado, mas esse requisito acabou não vencendo. Tanto o diretor-presidente quanto os diretores, eles poderão não ser servidores, embora a indicação classista normalmente vai passar, provavelmente, pela indicação de servidores como é hoje, né? O diretor-presidente, então, como eu disse, é indicado pelo governador, referendado pela Assembleia, e terá as prerrogativas de impedimento do secretário. O diretor de administração também é livre escolha do governador, né? O diretor de benefícios e investimentos, então, é escolhido pelo Conselho de Administração, e com exigências aqui, todos eles de formação universitária, comprovada experiência profissional, que acho que isso é interessante como garantia da eficiência, da eficácia lá da gestão da parte previdenciária. Um detalhe interessante da competência da diretoria executiva é que ela vai ter que atuar, assim como é hoje, em composição colegiada, porque às vezes no sistema previdencial muitas vezes há uma ideia de que o presidente possa tudo, independente da atuação do diretor de previdência e do diretor de benefício. Então, há uma previsão de composição colegiada, né? E que esses atuem de forma, então, conjunta em alguns temas que são propostos aqui no âmbito da competência do próprio diretoria executiva. Né? Depois tem previsões aqui de assessorias, né, que acho que é interessante também, porque vão ajudar exatamente na qualificação da gestão, assessoria de planejamento previdenciário, econômico e atuarial, e os comitês de investimentos, o que é uma exigência, inclusive, da legislação, das regras gerais da legislação vinculadas aos fundos previdenciários. Tá? Depois vem a competência do diretor-presidente, né? Houve uma modificação significativa. Hoje, por exemplo, os contratos relativos à prestação de serviços do IP no âmbito da saúde passavam pelo Conselho Deliberativo. Né? Muitos desses contratos agora, claro que agora já estou falando da Previdência, né, da saúde, mas muitos desses contratos
vão passar diretamente pelo diretor-presidente, não passam mais no âmbito do Conselho de Administração, né? Isso tem que ser acompanhado bastante de perto, né? O diretor de benefícios fará a coordenação dos trabalhos relativos à gestão de benefícios, e também tem um detalhe aqui do diretor de benefícios, que ele compete a análise de recursos impetrados. Como é o diretor de benefícios que vai receber todos os pedidos de benefícios previdenciários, ele encaminhará ao presidente para que seja expedido o ato do benefício, mas se não houver concordância do requerente em relação ao benefício que foi indeferido, o diretor de benefícios, em princípio, é o que será a própria autoridade que vai analisar o recurso, e se ele continuar indeferindo, há um recurso então para a diretoria executiva, né? O diretor de investimento que vai tratar exatamente da questão do dinheiro, da coordenação dos recursos financeiros e fundos previdenciários, análise de mercado. Isso aqui é de grande responsabilidade. A gente sabe que a questão dos fundos tem dado diversos problemas na questão da gestão, fora a questão do risco de mercado. Todos eles aí, esses tempos andou se debatendo, todos eles, especialmente do Previ, do Petros, né? Todos eles tiveram nos seus investimentos injunções políticas, ou seja, algumas determinações que por questões partidárias, eleitorais, fossem dirigidas a alguns investimentos, e via de regra todos os investimentos que foram pautados por esse critério trouxeram prejuízo aos fundos. Isso aqui, o diretor de investimento é alguém que de grande responsabilidade, ele é, de certa forma, o garantidor desses fundos e do pagamento do futuro dos benefícios previdenciários. Teremos também um conselho fiscal composto por 4 membros, sendo 2 titulares, 4 membros, 2 do Estado e 2 classistas, né? Os classistas serão escolhidos dentre ativos e dentre inativos, e aqui indicados pelos segurados. Isso aqui vai ser objeto provavelmente de regulamentação, como é que vai ser essa forma de indicação dos segurados. Não sei se também pelas entidades, eventualmente a gente tem que trabalhar nesse sentido, na regulamentação, e os conselheiros do Conselho Fiscal sejam indicados pelas nossas entidades, né? E o presidente do Conselho Fiscal será eleito por seus membros, devendo a escolha recair sobre os membros indicados pelos segurados. Então, necessariamente, o presidente do Conselho Fiscal vai ser um dos segurados. Perícia previdenciária única. Isso aqui não está, pelo menos, não está muito claro ainda como é que vai se dar. Há uma ideia de que tudo seja gerenciado lá no âmbito do IP, mas a gente sabe que o IP hoje não tem estrutura, e não sei se terá essa estrutura de atendimento dessa perícia previdenciária única, né? E talvez seja por isso que o artigo 28, parágrafo 2º, já prevê ali a hipótese de convênios, né? De termos de execução descentralizada. Por exemplo, no âmbito judiciário, nós temos o Departamento Médico Judiciário, que provavelmente vai atender exatamente essa demanda de fazer perícia para efeitos previdenciários dos servidores do Judiciário, né? Depois vai entrando mais para o final da lei das posições econômicas e financeiras, né? Trata aí, de certa forma, da questão das normas gerais de contabilidade, atuária, que é submetido no novo Instituto, e fala aqui o que é importante em relação, pelo menos, à questão dos poderes autônomos, né? Dos órgãos autônomos do poder, é que tanto o regime financeiro de repartição simples quanto o de capitalização terão unidades orçamentárias, né? Que se chamará unidade previdenciária descentralizada. Foi a forma que se encontrou de se garantir essa autonomia do Poder Judiciário em relação aos seus magistrados, em relação aos seus servidores, para que ficasse sob a tutela, então, do próprio poder, né? Aqui também
foi objeto de emenda, né? A questão da transferência mensal dos benefícios, para pagar a folha de pagamento dos benefícios, ou seja, dos aposentados, que ela seja transferida no mesmo prazo do 10º, né? O Estado, no âmbito da Constituição Estadual, tem prazo para repassar o valor do 10º, e aqui ficou vinculado a esse mesmo prazo o pagamento futuro, né, de todos a parte financeira dos benefícios, que fiquem vinculados a esse mesmo prazo. Isso eu acho que é reputo de grande importância que tenha ficado, para que não haja depois acomodações ou pedidos de que seja alongado o prazo. Enfim, tem um prazo fixado que é o mesmo do repasse do 10º. Desembargador, eu queria pedir licença para só reforçar esse ponto, porque isso é o que mais preocupava a nossa categoria, né, no que diz respeito aos inativos. A grande demanda do sindicato era justamente essa, né? Atendimento dos colegas aposentados que diziam que tinham, evidentemente, o receio de que, a partir de então da reestruturação, né, passassem a ter gerenciamento das suas folhas de pagamento, dos seus contra-cheques pelo Executivo, né? Então, essa, gente, é uma das principais conquistas dessas emendas que eles apresentaram. Conseguiram, com essas emendas, dentre outras coisas, garantir que nós mantenhamos o pagamento dos nossos nativos da forma como atualmente é. Acho que esse é o destaque. Exatamente. Isso complementando com aquela outra regra que eu tinha falado, né? Porque desde o início houve um embate muito grande em relação a isso, né? A questão da autonomia, que foi firmada em relação a todos, não só o pessoal que hoje já está aposentado e é do regime de repartição simples, mas aos futuros que vão se aposentar em relação ao regime de capitalização. Nós não podíamos ter uma autonomia pela metade, os servidores. Hoje um grande problema que existe já é a questão de diversidade da questão do regime que cada um está. Tem o pessoal da paridade, da integralidade, tem o pessoal das médias, e agora vem o pessoal do regime de previdência complementar. Isso acaba, de certa forma, trazendo uma desunião em relação à classe, porque cada um, no final, o que a gente vê? Cada um pretende buscar o que é um salve quem puder, digamos assim, né? Depois, lá no processamento dos benefícios, ainda no âmbito do PLC 206, houve uma previsão aqui da forma como vai se dar, né? Eles são requeridos ao IPPREV, a quem compete a instrução dos processos de análise técnico-jurídico, né? Esse diretor de benefícios do IP, que vai decidir sobre o deferimento ou indeferimento dos benefícios, encaminha o processo ao diretor-presidente. E aí, para os benefícios, que são a aposentadoria, né, dos servidores civis, transferência para a inatividade dos militares, a pensão por morte dos dependentes e o auxílio reclusão. Isso vai ser a regra. Aí no 41, no artigo 41, traz exatamente, começa a trazer a questão da exceção, né? Porque no âmbito do Poder Judiciário, aí o 41, no inciso 1º, depois os demais incisos em relação aos demais poderes, traz que quem vai deferir ou indeferir ou revisar e expedir o ato de aposentadoria é o presidente do Tribunal de Justiça. Isso isso aqui foi muito debatido, porque havia a ideia de que isso fosse feito no âmbito do IP, e lá, eventualmente, poderia haver questionamento a respeito do pagamento, e isso muitas vezes demorar, sabe lá quanto tempo até se definir, né? E acabaria retirando essa autonomia do Poder Judiciário em dizer qual é se a pessoa concluiu o tempo para ter aposentadoria, qual é o valor da sua aposentadoria, o que incorpora, o que não incorpora, né? E isso foi um embate muito grande também, mas que ficou no âmbito então desse guarda-chuva da questão da autonomia, né? Então vai ser feito tudo no âmbito judiciário, o ato o ato da concessão, do pagamento, a manutenção dos benefícios, né?
só que depois de concedido o benefício pelo presidente, vai até o IP, que poderá fazer o que eles chamaram de divergência, né? Ele poderá apontar, olha, o servidor judiciário, segundo os critérios constitucionais, tal, não completou o prazo, ou incorporou, não poderia incorporar. Bom, ele tem o direito de apontar, mas de qualquer forma isso não vai modificar o ato de concessão, vai continuar valendo o ato de concessão do presidente. Se ele entender de não pode ocorrer erro, e pode ser apontado e pode ser corrigido, mas se ele entender que o critério da concessão foi o correto, né, ele simplesmente remete ao Tribunal de Contas, que é o órgão competente para fazer o registro e a análise final da aposentadoria. Não vai ser o IP. O IP vai ter só a permissão, digamos, de divergir e eventualmente apontar algum erro quando houver erro, mas não tem o condão de modificar o ato de concessão em qualquer dos seus aspectos, que essa era a pretensão, de submeter os poderes a uma decisão do âmbito do diretor de benefícios do IP. Diz também aqui nas regras de transição, né, que no período de transição, que não poderá ter prazo superior a 180 dias, né? Aí faz a manutenção do diretor-presidente, do diretor administrativo e diretor de previdência, fico respondendo pelos encargos do diretor-presidente, diretor de administração e finanças e diretor de benefícios. E o atual diretor de previdência responderá cumulativamente pelos encargos de diretor de investimento. E o atual Conselho Deliberativo permanece em funcionamento com suas competências novas, agora atribuídas ao Conselho de Administração, independente do preenchimento dos requisitos 6 e 7 dessa lei complementar, no prazo de 180 dias. Tá? E nesse prazo é que vai ser regulamentado, então, os procedimentos para a nomeação e indicação dos representantes dos segurados. Por isso é importante a atuação da União Gaúcha, especialmente falo aqui da União Gaúcha, do Judiciário, para acompanhar esta forma, indicar os nomes, para que a gente possa consolidar o que está sendo previsto, especialmente em relação às prerrogativas da classe aqui, né? Esse é o 206. Aqui, o 207 exatamente trata mais do próprio regime, como eu disse, do âmbito da definição de segurados, de benefícios, né? E aqui também acho que dá para destacar alguns pontos que são importantes, que foram objeto de emenda e de conquistas, né? No sentido de que o estudo... esse foi um dos pontos. Eu ia começar aqui pela ordem dos artigos, nós podemos começar. Esse era um ponto que foi bastante discutido, né? Porque a proposta inicial era de que aos 21 anos o filho perdesse a dependência previdenciária, né? E ao contrário de hoje, que ele permanece até os 24 anos sendo estudante, né? Isso foi garantido através de uma emenda da União Gaúcha, né? Que conseguiu incluir esta previsão no âmbito do PLC 207, né? Alguns princípios foram colocados que eu achei que eu reputei de importante, né? O artigo 2º fala da filiação obrigatória e fala, todo o artigo 2º traz vários incisos, onde ele traz alguns princípios constitucionais que estão na Constituição, princípios previdenciários, e um deles que eu reputei importante, a questão da irredutibilidade do valor dos benefícios, salvo por erro de fixação. A gente sabe que essa irredutibilidade acaba sendo relativa na medida em que muitas vezes não há o reajuste do benefício, né? Então essa irredutibilidade acaba sendo reduzida ao contar dos anos se não há o reajuste. Mas de qualquer maneira há uma
pelo menos uma previsão de que eventualmente não se pudesse haver uma proposta de redução do valor de benefício, assim como há em relação aos nossos vencimentos e subsídios, né? Aqui o artigo 3º, que acho que talvez seja importante, né? A questão do princípio da contrapartida. Qualquer projeto que seja remetido, qualquer projeto no âmbito previdenciário que seja remetido à Assembleia Legislativa, precisa trazer alguns documentos, alguns requisitos, né? Como é a questão dos impactos orçamentários, financeiros e atuariais que eventualmente decorram da nova lei. Isso eu acho que é importante justamente para a questão do equilíbrio entre a receita e despesa, né? No âmbito dos beneficiários, talvez seja digno de destaque, né, que agora está em lei, especialmente em relação às mulheres, né, porque antes havia uma discussão em relação à questão do pensionamento do marido, né, e isso ficou muito claro, além que já era objeto de parecer normativo, mas não estava ainda na lei, né, a questão da companheiro ou companheira hétero ou homoafetivo, né? Além da questão do próprio cônjuge, né? Algo interessante que eu achei aqui, que reputei interessante, mas isso foi uma luta dos servidores públicos do âmbito da Polícia Civil e Polícia Militar, porque houve uma adaptação aqui, a Lei 13.135 de 15, que alterou os benefícios no âmbito do regime geral de previdência social, alterando a questão da vitaliciedade da pensão, né? Aqui houve uma adaptação, dizendo, colocando requisitos, né? Para a pensão hoje, só quem permanece vitalícia é que se tivesse mais de 44 anos ou mais de idade, né, no momento do óbito do segurado. Esse permanece. Quem tiver menos, né, dessa idade vai se submeter a períodos de concessão do benefício, né? Quem tiver entre 41 e 43 só vai receber durante 20 anos. Quem tiver entre 30 e 40, 15 anos. Entre 27 e 29, 10 anos. Entre 21 e 26, 6 anos. Com menos de 21 anos, durante 3 anos. Né? Isso foi uma adaptação que consta do regime geral de previdência e acabou sendo adotado aqui. Isso veio por força de que no âmbito desse projeto de reestruturação da dívida do Estado, havia uma exigência de que os Estados se adaptassem às regras gerais da Previdência do regime geral. Isso veio ser incluído. Depois nós temos aí no âmbito desse projeto de lei a questão do financiamento, né, do sistema, né, que é o custeio, e aí há a previsão do que é que entra como financiamento, né? Entra as contribuições nossas, dos servidores, as contribuições do Estado, né? Que no regime de repartição simples é dupla, né? Se hoje é 14 para o servidor ativo do regime de repartição simples, é 28 em relação ao regime de repartição simples. No caso da capitalização é 14 para o servidor, mas o Estado também, a lei específica previu que é só 1 por 1 e não 2 por 1, né? Embora para esse regime já tenha sido aprovada uma lei, a Lei 14.938, que foi um plano de amortização do déficit atuarial. Esse Fundoprev civil, ele nasceu sem um maior planejamento e se acabou verificando que se ele continuasse nesta paridade de 1 para 1, lá adiante ia dar problema. Então foi criado um plano de amortização do déficit que não consta expressamente aqui. Isso aqui até foi uma leitura que eu acabei fazendo agora,
para preparar, não consta expressamente aqui, embora ele possa ser visualizado aqui. Como não houve revogação da lei que tratou desse plano de amortização, se entende que está vigente, mas ele poderia ter sido expresso nesta fonte de custeio, porque na verdade custeará o fundo prévio, né? E é verba que está prevista orçamentariamente para vir. O bom aqui também é que constou expressamente que a contribuição provém de recursos do orçamento fiscal. Isso é importante, porque especialmente quem está submetido ao regime de repartição simples, né, a gente sabe que não haveria recursos chamados financeiros previdenciários suficientes, porque todos que entraram e estão submetidos ao regime de repartição simples, não havia previsão de recolhimento da contrapartida do Estado até um determinado período, então nunca foi criado fundo nenhum. Então é importante que conste aqui a questão da previsão de orçamento fiscal, porque terá que necessariamente vir dos impostos, né? Depois, base de cálculo das contribuições também foi previsto. Não tenho mais nada assim digno de nota. Uma novidade que veio, e que talvez isso seja importante no âmbito da gestão do próprio IP, é que foi criada uma taxa de administração de 2% sobre o valor total das remunerações, proventos e pensões. Isso certamente vai trazer uma receita significativa para o IPPrev e que, se for bem invertido em relação à sua estruturação, pode trazer bons frutos aí para o IP. O último dado em relação a essa nova lei é que achei interessante, nas disposições gerais sobre os benefícios, que é vedada a fixação de proventos de aposentadoria ou de pensão por morte em valor inferior ao salário mínimo nacional. Então está se garantindo aqui um piso, né? E um teto também, ou superior à última remuneração ou subsídio do cargo efetivo, né? O teto em relação ao benefício. Enfim, essas eram algumas das considerações assim, iniciais, da leitura inicial, que eu trago aí a reflexão de todos os senhores, e que a gente possa eventualmente debater a respeito dessas que foram colocadas, ou eventualmente algum outro ponto que eu não tenha tido abordado, fica à disposição.